Então fala galera, beleza? Aí tem Flamengo e Botafogo daqui a pouquinho e tem informações da partida, né? Tem mudanças aí, informações do Flamengo sobre essa partida, esse clássico que com certeza aí vai mover muita coisa. Então se você quer saber aí, fica até o final do vídeo para você assistir, ver os comentários e a preparação do Flamengo aí, escalação e muito mais, ok? Então deixamos aqui os créditos para a ESPN, pedimos a você que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino, para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. Então vamos agora acompanhar as informações do Flamengo, desse clássico que vai acontecer agora. Flamengo e Botafogo, daqui a pouquinho. No ESPN FC do Clássico do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, clássico que reúne Flamengo e Botafogo. Pedro Torre vai começar a participação do Giro dos Repórteres. Roberta Barroso também já está lá prontinha do lado de fora do Maraca, dentro do estádio Pedro Torre, para falar do mandante do clássico de hoje, o Flamengo, que faz o seu segundo clássico seguido, né? No domingo enfrentou e empatou sem gols com o Vasco da Gama. Pedro, ótima noite para você, ótimo trabalho. O Mauro Naves quer saber se o Flamengo vai estrear hoje, finalmente, no Campeonato Carioca. Tudo bom, Plihal? Um abraço para você, abraço pro Mauro, Pascoal, Zinho, todos os amigos que estão com a gente no clube, a Roberta que está fazendo a guarda lá do lado de fora, um beijo para ela também. Olha, alguns fogos por aqui, daqui a pouco se espera que o clima comece a ferver dentro do Maracanã. Foram 35 mil ingressos vendidos, a última parcial dava conta disso, então pelo menos mais de 40 mil torcedores para acompanhar por aqui esse clássico. Flamengo e Botafogo, segundo clássico consecutivo, como você bem disse, do Flamengo. O Flamengo tem 9 pontos em 5 jogos. Começou ali com o time titular, mas não vale muito bem, né? O Mauro Naves sabe muito bem, contra o Audax, aí depois fez a sua pré-temporada, deixou com a garotada, tá fora do G4, então precisa se recuperar sim nesse Campeonato Carioca. Teve aquela chance ali de vencer no finalzinho o Vasco, o Gabigol acabou desperdiçando o pênalti, então fica aquele clima meio de apreensão mesmo aqui no Maracanã. Para essa partida, o jogo de hoje, o técnico Tite vai contar com o retorno do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Ele ficou fora do jogo contra o Vasco, porque teve uma gastroenterite, um vírus que está circulando bastante aqui no Rio de Janeiro. O Varela jogou improvisado na lateral esquerda, mas hoje o Varela volta para a direita, o Wesley no banco de reservas e o Ayrton Lucas vai para o lado esquerdo. O Vinha ainda não pode estrear porque está na parte final ali, né, de uma transição física, de um pequeno probleminha que ele tinha no joelho esquerdo, então muito provavelmente vai ser relacionado para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, o jogo atrasado que o Flamengo tem na tabela, vai ser aqui mesmo, sábado de Carnaval, no Maracanã. De resto, aquele time que todo mundo basicamente está conhecendo nesse início de temporada, com De La Cruz dentro de campo. Vamos passar rapidamente a provável escalação do Flamengo para esse clássico de logo mais aqui contra o Botafogo. O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, e na frente o Cebolinha com o Pedro, a dupla Bruno Henrique e Gabigol, como já tinha acontecido contra o Vasco, segurando ali no banco de reservas. O Gabigol teve a chance, não aproveitou, continua ali no seu banco de reservas. Flamengo hoje, no time titular na frente, é com Pedro e Cebolinha, e fica na expectativa. Acerto com o Léo Ortiz. O pessoal não está querendo falar muito sobre isso não, sabe, Plihal? Porque a negociação já andou bastante, já regrediu, então está todo mundo com certo receio, mas tem a expectativa de que vai sair sim um acordo sobre isso. E perdeu o Luiz Henrique, né, que vai estar em campo hoje, mas pelo Botafogo. Então esse ponta pela direita que o Tite tanto gostaria, o Flamengo vai ter que buscar outras opções no mercado, Plihal. Valeu, Pedro. Obrigado, ótimo trabalho para você. Roberta Barroso, Luiz Henrique mais 10 por aí. Luiz Henrique, a gente sabe que já está registrado, já está no bid, já vai para campo, já começa o clássico? Tudo bem, Plihal? Boa noite para você, para todos os amigos e amigas do nosso clube. Beijo também para o Pedro Henrique Torre, lá do lado de dentro do Maracanã. Essa é a grande expectativa. Se o Luiz Henrique começa justamente no time titular, expectativa que sim, ele disse que está pronto. Ontem foi apresentado no Tom Santos, um dia de muita emoção para ele, o jogador mais caro contratado na história do futebol brasileiro. Então ele está muito feliz com essa oportunidade no Botafogo e quer mostrar logo nessa primeira partida, nesse clássico,
clássico hoje, que inclusive é aniversário da filha dele, completa 1 aninho, a Ana Lu, então ele quer dar de presente essa vitória do Botafogo. Botafogo que é o vice-líder na tabela de classificação, tem 11 pontos, em caso de vitória, empata com o líder Fluminense no número de pontos, com 14, o Fluminense que joga só amanhã. Para essa partida o Thiago Nunes tem alguns problemas, o goleiro John se machucou no último jogo, no empate contra o Nova Iguaçu. A mesma coisa aconteceu com o atacante Jefinho. A expectativa é que os dois desfalquem o Botafogo por pelo menos 2 meses. Marçal segue fora também, está no departamento médico, deve ficar fora por mais 2 semanas. E essa grande expectativa em relação à estreia do Luiz Henrique. A gente passa agora a escalação provável e daqui a pouco eu vou conversar então com botafoguenses e flamenguistas. A gente está acompanhando toda essa movimentação aqui do lado de fora do Maracanã. Então o técnico Thiago Nunes deve ir a campo hoje com a seguinte escalação: Gatito no gol, Matheus Ponte na direita, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Hugo na esquerda, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê ou Eduardo, a tendência é que o Eduardo fique no banco, Luiz Henrique, o camisa 99 do Botafogo, deve fazer essa estreia, ou o Vitor Sá começa, Júnior Santos e Tiquinho Soares. O Tiquinho até teve uma indisposição no último jogo, deixou o campo, mas está tudo certo com ele. Agora eu vou conversar então com os botafoguenses e flamenguistas, cheguem mais perto, vou começar aqui com o Botafogo, que a gente passou agora a escalação desse Botafogo, para saber em relação à expectativa dessa estreia do Luiz Henrique. Luiz Henrique tem que começar já jogando? Tem que começar jogando. Hoje ele vai meter pelo menos um, para começar com o pé direito. Vai ser assim. Quanto você acha que vai ser o placar? 2-0 a gente hoje, 2-0. Eu ouvi você falando do Luiz Henrique, eu ouvi alguns flamenguistas rindo um pouquinho aqui atrás, mas eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu vou pra aí também, então pra você vai ser 2-0. Quanto você acha que vai ser o jogo de hoje? 3-0 Botafogo, 2 do Tiquinho, do Luiz Henrique pra chegar tranquilo. É isso, tranquilo pra você, tá tudo tranquilo. 2-0 também, vai dar outro chapéu que nós já deu no Flamengo. Já do lado de fora também com o Luiz Henrique? Aham, isso aí. Agora me diz uma coisa, você já esqueceu o que aconteceu no ano passado? Como é que você tá? Tá tranquilo pra esse clássico? Porque ano passado... Se ganhar hoje, a gente esquece. Tem que ganhar hoje. Se não ganhar hoje, mas a gente já ganhou. Já ganhamos. Então é isso, aí deixa o passado lá pra trás mesmo. A gente esquece. Ganhando hoje, esqueceu. É isso, ele tá dizendo, ganhando hoje. Vem a vitória do Botafogo, o Flamengo vai ganhar esse jogo, esse clássico vem de empate aí com o Vasco. Ah, vai ganhar, não tem jeito. O Botafogo é muito freguês nosso, o Gabigol vai refazer tudo que ele já fez hoje, ele vai refazer a história dele. Ele precisa de um choque de realidade ali, mas um cara como o Gabigol, ele não pode se contentar com a reserva, ele vai voltar com tudo e hoje vai ser o jogo que ele vai fazer gol. Ele começa no banco, perdeu o pênalti no último jogo, você confia no Gabigol? Sim, com certeza. Como é que não confia no cara que fez 2 gols em final de Libertadores, 1 gol em outra final? Até quando a gente não ganhou a final, ele fez gol. O Flamengo tem que renovar com ele, então, por 5 anos? Tem que renovar. 5 anos não, mas um contratinho ali menor, mas o Gabigol tem que renovar. Placar do jogo de hoje? 2-0. É isso. Flamengo. Eu falo 2-0, Botafogo, Flamengo, tá aqui essa rivalidade, mas aquela rivalidade tranquila, e é esse o clima por aqui então. Plihal, os botafoguenses confiantes, principalmente por conta da estreia do Luiz Henrique, e por aqui expectativa do Gabigol, então dar essa volta por cima, o Gabigol, que provavelmente mesmo começa no banco de reservas, o Pedro, como o Pedro Henrique trouxe no time titular. Plihal, volto com você. Vários as, Roberto, e como é gostoso, né? Povo fala com... Carioca não tem para ninguém, não tem igual, eles são espirituosos, leves, são muito mais legais. Eu estou falando aqui do nosso pedaço aqui do que os paulistas, os paulistanos. Nada contra também, afinal de contas, eu sou paulistano. Isso, a carioca, para isso, não dá nem para largada, né, Maurão? Pro repórter, a vida é muito melhor lá do que aqui. Foram muito bem ali, né, na confiança e tal. E o cara do Botafogo, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Se ganhar hoje, eu esqueço o que aconteceu ano passado. O Eugênio Leal, eu até queria falar isso com o Zinho. Você se lembra bem que em 2017, ano em que o Corinthians começou aqui em São Paulo como a quarta força lá, sim. Depois de uma vitória contra o Palmeiras no Campeonato Estadual... Gol do Jô. Gol do Jô no finalzinho. Sim. O clássico número 100 da história do derby aqui da capital, do derby paulistano. O Corinthians, a partir dali, traçou uma temporada maravilhosa que acabou com o título paulista. O que é, Fabrício? Desculpa. O clássico... Não foi o clássico número 100. Foi o clássico de 100 anos do clássico, da história do derby.
A partir daquele resultado, daquela vitória, o jogo foi no Allianz Parque ou foi na Neoquímica? Na Neo. Foi em Itaquera, né? Foi. A partir daquela vitória, o Corinthians traçou uma temporada brilhante, vencendo o Campeonato Estadual e vencendo de forma ainda mais improvável o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro. O Eugênio Leal falava hoje no Sport Center que esse jogo, especialmente para o Botafogo, para elezinho, tinha um poder assim meio que de divisor de águas, levando em consideração o trauma do que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro e, claro, da perspectiva para o que pode ser a temporada de 2024. Você acha que chega a tanto? Uma derrota para o Botafogo hoje pode ser algo muito ruim? Bem ruim. Eu acho que assim, pro campeonato, ambas as equipes têm, para mim, classifica, né? O Flamengo tem 9 pontos, mas tem um jogo a menos, que é esse jogo que o Pedro já falou, né? O Pedro Henrique Torre, vai acontecer no sábado de Carnaval, no Maracanã, 4 horas da tarde, contra o Volta Redonda. Então, né, acontecendo normal, né, ganhando o jogo, o Flamengo vai estar no G4. Então, assim, o clássico para pontuação, para o campeonato, não vai interferir tanto, mesmo que seja a derrota de um dos dois lados, porque o Botafogo já está no G4. Então, assim, eu acho que assim, é mais para o psicológico, o emocional e para o torcedor. O Flamengo, que eu acho que também tem a pressão, porque o Flamengo ainda não fez um grande jogo, com todas as suas estrelas à disposição do Tite. Então, assim, fez aquele jogo lá contra o Sampaio Correia, né? Foi Sampaio não, contra o Audax. Deu uma pancada, depois foi para os Estados Unidos. Mas assim, ainda não subiu aquele patamar, que exibição, que jogo, que encaixe, ainda não teve. Acho que vai acontecer. Mas contra o Vasco, um Vasco com muito mais pressão, com muito mais problemas, com jogadores com problemas físicos, desfalcado, um Vasco que vinha de uma derrota para o Nova Iguaçu, todos no Rio de Janeiro, acho que a opinião no Brasil todo era que o Flamengo seria muito superior e seria até um atropelo, e não foi. Foi um jogo que o Flamengo teve mais posse, mas foi equilibrado, com as melhores chances para o Vasco. Então, a pressão no Flamengo é um outro clássico, agora um time que está mais pronto, que é o time do Botafogo, então há um teste mais forte para o time do Tite. Mas para o lado do Botafogo, é muito o que o Mauro falou e o torcedor. Essa pressão é maior pelo que aconteceu no ano passado. E com a chegada do Luiz Henrique, que eu acho que até esse cara, o moleque vai pro jogo mesmo, assim, são prováveis escalações. Eu não tenho nem a convicção que a escalação do Flamengo vai ser essa não, hein? Não sei se não vai ter umas surpresinhas não, hein? Então, assim, mas se for essa escalação, o Luiz Henrique for pro jogo, aumenta a esperança do torcedor do Botafogo, equilibra ainda mais o jogo, e pro Botafogo é aquela coisa, ganhou, agora o time é esse time, o Luiz Henrique chegou, melhorou, tem mais qualidade, tem mais opções, ganhamos do Flamengo, que é o grande favorito, dá essa moral, é uma virada para esquecer esquecer mais o ano passado e focar num rumo melhor, com mais opções, com um elenco melhor do que o do ano passado. Então tem isso tudo para o torcedor do Botafogo e tem esse peso maior para o Botafogo nesse sentido de não perder o clássico. Não perder. Eu acho que se até um empate não é ruim para o Botafogo. Pascoalzinho, meu querido, você começaria com o Luiz Henrique? Bota para jogar? Vou responder com a letra só para você. Já está respondido. O que acontece é o seguinte, jogador, eu sou da filosofia do seguinte, jogador bom você bota para jogar. Porque senão... Romântico Oswaldo Pascoal. Porque senão o cara aqui na arquibancada... Jogador ruim é melhor não ter nem no banco, porque eu acho que você vai precisar dele, né? Isso era o seu Pepe que falava para mim. Seu Zé Macia, o Pepe, nossa... Seu Pepe, você é espetacular. Seu Pepe, quando eu era repórter na Rádio Clube de São José dos Campos, ele falava assim, Pascoal, não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. Aí, vai precisar do ruim uma hora, né? Seu Pepe, sensacional, como sempre, meu carinho sempre pro seu Zé Macia. Agora... Então, galera, esse foi o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu comentário, seu palpite desse jogo que vai acontecer agora, Flamengo e Botafogo. Se você curtiu as informações aí, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade que trazemos aqui diariamente sobre o Flamengo. Agradecemos a todos vocês e até o próximo vídeo.